Que momento, que fase para a gente se encontrar e vir bater um papo aqui, né? Hum. Acho que tudo que acontece deixa ainda mais importante a necessidade da gente falar sobre os assuntos da criação dos nossos filhos, né? O tema dessa conversa sobre desafios e caminhos aí para lidar com as diferenças em casa e tudo no mundo dos últimos acontecimentos, nos levando a pensar em o que a gente faz com esses desafios para que seja possível uma existência fora de casa que permita que todas as famílias possam seguir tendo seus filhos vivos, né? E sendo criados. Ontem, né? A gente não tem como não falar disso com toda, né, essa vinda à tona da história do Miguel. Era aniversário do Gil, que é meu filho de 8 anos, né? E como não pensar nessa mãe, né? Enquanto eu comemorava o aniversário do meu filho. Enfim, Eu queria difícil de que falar. a gente está nessa roda segura de mães, e uma roda que é essencialmente uma roda de afeto, que a gente pudesse silenciar um pouquinho pelo Miguel e pela mãe dele e sentir essa dor um pouco, né? Sabe que um pouquinho de... E olhar para nossa responsabilidade como mulheres e mães e brancas, que estou vendo que tem bastante mãe branca aqui, na repaginação desse mundo, né? No mundo que a gente está criando para os nossos menininhos e menininhas privilegiados, mas também a gente está a responsabilidade que a gente tem com essas crianças e com essas mulheres mães que não têm as mesmas regalias que tivemos, né? Então eu queria que a gente colocasse essa intenção mesmo para a conversa de hoje, de um lugar profundo de sofrimento, mas que possa trazer alguma luz, alguma esperança, alguma resposta, né? Que tenha sentido nesse momento tão triste. Desculpa a choradeira. Ai, não tem como não, né? Eu acho que Não. estamos, né, falamos de um lugar de muitos privilégios, sem dúvida, mas de um lugar das pessoas que se importam, né, também. Então, é importante deixar isso sinalizado. Exato. Ai. Obrigada, De Oi? obrigada por chorarem comigo. Obrigada, gente. É... Eu penso, né, para quem conhece mais você ou conhece mais a mim, não sabe da ordem dos nossos filhos, né, mas nós duas temos 2 meninos e uma menina em ordens diferentes, né? Exato. Eu tenho, a menina é a mais velha, na sua casa É a a mais... menina é a mais nova. É. E isso, né, também cria uma conjuntura diferente do ponto de vista de como a gente pensa a divisão de tarefas e tudo. Para tudo que eu peço para a Nina, eu sempre me pergunto antes se eu estou pedindo só porque ela é maior e realmente ela é a única que pode fazer aquilo por ser maior, e se eu não estou fazendo o que foi feito comigo na minha criação, que também sou a mais velha de 2 meninos, de você tem que fazer isso porque isso é coisa de menina, né? Então, assim, né, como é louco desconstruir tudo isso e refletir a cada passo quando a mais velha é menina. Eu me sinto, assim, na obrigação dessa reflexão diária para tudo. E aqui a gente estava agora num momento limpando, organizando, fazendo mil coisas, e aí eu chamei o Gil e bati um papo com ele sobre isso e falei, ó, sua irmã está fazendo uma imensa gentileza de passar aspirador nos quartos, incluindo o seu, né? Você vai tirar tudo que está no chão, organizar suas coisas e tal, e coisas que os dois fazem juntos, tipo tirar cocô de cachorro, são os dois, né? Assim, para cada coisa, para cada passo, a gente precisa pensar mesmo nisso, né? Ai, como é difícil, né? Porque tem esse olhar que a gente tem que estar vigilante entre nós, dentro de uma família, seja qual for o modelo, mas tanto você como eu, a gente tem um modelo
de família tradicional brasileira, não é mesmo? A gente tem mãe e pai dentro de casa e as criançadas lá espalhadas em diferentes gêneros, né? Eu também tenho dois meninos, como você falou, dois meninos. Mas acho que essa investigação é profunda, tanto pelo que a gente solicita e incentiva e oferece para as crianças, como também o quanto a gente está disposta a se rever pessoalmente, né? E os pais dentro da nossa própria casa. Fui criada de uma certa forma, meu pai era participativo nas tarefas domésticas. Meu pai era bem doméstico, né? Um cara que cozinhava, limpava, fazia as coisas da casa e coisa e tal. Mas as tarefas de cuidado eram da minha mãe e da minha avó, especialmente da minha avó. Minha mãe trabalhava fora, eu era cuidada pela minha avó. Então, esse modelo é muito difícil de eu não reproduzir uma mãe adulta. De alguma forma, assumir os cuidados. Isso eu tô falando, eu tenho 10 anos de maternidade, né? Até hoje eu me pego tomando frente, às vezes até interrompendo uma coisa que o pai tá fazendo, em nome de um papel que eu tô exercendo de cuidar. E aí é natural que a gente normalize isso nos nossos filhos também, né? Que os meninos, para os meninos a gente libere ou a gente ofereça condições mais dedicadas ao cuidado. Esse é o cuidado o cuidado físico, o cuidado do teu ambiente, o que for. E para as meninas a gente fique um pouco mais suscetível a esse padrão. É vigilância o tempo inteiro. É um estado de vigilância. É cansativo, né? Nossa, muito, muito. Aqui acontece bastante, Tati, de eu perder a mão, assim. Isso é outro capítulo dessa novela. Mas eu, em nome de não deixar que coisas muito estereotipadas para a Lola fiquem só focadas nela, eu às vezes pego pesado com os meninos. Dou uma enviada nela, até porque ela é a minha mais nova e a gente, quem tem esse monte de criança, tem um caçulinha, sabe que a gente dá uma aliviada, né, com os caçulinhas. Acho que tem essa coisa ainda do bebê, a minha menor filha, então ela é a mais portátil, a que eu pego mais no colo, é real. Então, às vezes, eu me pego também vigiando para não entrar num lugar de transferir para os meninos uma opressão que eles não merecem, por serem crianças. Sim. Tem isso também, né? E hoje eu comecei a conversa com o Gil perguntando para ele. Eu falei, você sabe, né? A gente já falou sobre isso antes, que os meninos vêm de um lugar de muitos privilégios, assim, os meninos das gerações anteriores. E aí ele já falou, sim, eu sei, né? Então é isso, o tema ele é recorrente, por mais que não, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não ficar dando palestra o tempo todo, né, para não virar um ai que saco, mas pegando nas atitudes, né, na hora que você pega uma coisa que sai de um jeito esquisito, para do tom, falar, opa, peraí, vamos conversar sobre isso e tal, mas tem hora que tem que parar e dar palestra mesmo, né. Eu estou bem inspirada ainda pela Ana Sharp, que eu ouvi falar no fórum essa semana, não consegui no seu horário te ver. Maravilhosa. Mas foi assim irretocável a fala dela, né? Muito... A Ana cria 3 meninos, né? Então, responsabilidade enorme. Esse jeito de tá tudo misturado, né? Eu hoje eu me sinto num caldeirão de informações importantes e que a gente não pode deixar passar e tem que lidar junto com os desafios políticos sociais que a gente está vivendo, os desafios sanitários, os desafios emocionais. Então, assim, eu me sinto de fato dentro de um caldeirão fervendo com um monte de coisa acontecendo junto. Uma coisa não descola da outra, né? Uma educação antimachista e uma educação para um futuro que tenha significado é uma educação antirracista também. E você estava comentando de conversar com o Gil sobre o machismo, né? Você não deu esse nome, provavelmente porque ele é uma criança pequena, mas se sinaliza, né, que os garotos brancos têm privilégios, coisa e tal. Isso é uma coisa que eu venho sinalizando para os meus desde sempre. Primeiro, minha porta de conhecimento primeira foi
a luta das mulheres, obviamente, do lugar de onde eu vim, feminismo muito branco, e eu tô eternamente em processo de aprender com as irmãs e colegas de outros campos do feminismo, como o feminismo negro, o feminismo comunitário, as mulheres indígenas, como abordar isso direitinho para minha vida, para minha família, para o meu grupo maior, né? E recentemente eu tive uma conversa com o Tomás, o meu do meio, sobre racismo. Ele não ficou o que está acontecendo no mundo. Tem a gente já conversa sobre o que significa branco, o que a cor da pele coloca a gente num lugar assim, como uma pessoa que tem a pele escura imediatamente vítima de violência. Só que eu tenho que fazer isso de um jeito muito homeopático com eles, exatamente para não causar o que eu causei da última vez que conversei com ele, que foi, depois que eu fiz uma micro palestra, ele virou para mim e falou: ai mãe, eu me sinto tão envergonhado de ser branco. É horrível ser branco. E aí não era isso. Porque, assim, primeiro que ele não entendeu nada sobre privilégio, né? Não era isso. Não era isso. Eu tentei despertar algum tipo de empatia a partir de um discurso de fala que não foi legítimo, não foi suficiente, não foi bom. Então, o que você falou para mim é muito importante da gente refletir, que é o quanto é possível a gente transcender essa palestra que a gente quer dar, e que é tão simples aqui entre eu e você e um montão de adultas, e trazer isso para o universo da criança, de uma forma que seja natural que ele cresça antirracista, antimachista. Faz sentido isso? Sim, faz todo sentido. Eu acho que começa, né, desde quando eles são pequenininhos, nos livros que a gente traz para dentro de casa, nos brinquedos, né? Essa representatividade. Eu lembro quando teve o Cia Parental, que você fez aquela curadoria super linda e que tiveram falas incríveis, né? Da Priscila Bassi, nossa, me fugiu o nome dela agora, que é a Mãe Preta. Clélia Rosa. A Clélia Rosa, a Mãe Preta é a Luciana. Luciana, isso. Né, que tem toda a história dela com os livros, o trabalho dela com a literatura, né, como ela trouxe isso de um jeito bonito, a importância, né, dos negros estarem representados dentro da escola, né, e da gente falar, de nós, brancas e brancos, falarmos quando a gente der falta de referências sobre pessoas negras, indígenas e, né, de maneira geral, nos lugares, na escola, nos espaços públicos. E isso já mudou, assim, a minha perspectiva de um jeito bem... Total, é verdade. São muitos desafios, né, Tati? Sabe que agora meu interesse atual, eu tô morando fora, né? Eu moro em Londres hoje em dia e trabalho para um grupo de ativistas que pensa novas economias. E óbvio que eu tô num lugar onde acabo sendo alguém que tem uma conexão com o sul do mundo, que aqui é outra, né, outra cultura, e o povo aqui do norte do mundo acha que só tem o norte, uma coisa doida. E também com as pautas ligadas a gênero, maternidade, né, direitos reprodutivos e tal. E nessa minha caminhada eu tenho cada vez mais entendido que as coisas estão todas interligadas e são interdependentes. Recentemente eu me deparei com fatos científicos de que, por conta do nosso desrespeito à natureza, nos últimos 300, 200 anos, né, de revolução industrial para cá, a gente tem pouco tempo até um próximo colapso. Isso é uma notícia ruim, né, de falar assim, parece que estou dando a notícia de que vai acabar o pão na feira, mas não é isso. A gente está falando de um cenário grave para o próximo. Assim como que a gente está vivendo hoje, só que um pouco piorado. E isso tem me colocado nessa questão. Exercitou de ferramentas de convivência justa entre os seres humanos, comunitária, coletiva, colaborativa. A gente já exercitou muito isso nos últimos anos. Eu vou dizer, para mim, nos últimos 10 anos, que é quando eu estou dentro desse rolê. A gente fazendo isso há 20, 30, 40, 50 anos. Isso é muito importante da gente continuar refletindo e oferecendo para as nossas crianças.
não tem mais tempo da gente fazer uma discussão de... Essa discussão tacanha que a gente está vendo em rede. Principalmente agora, todo mundo confinado, todo mundo na rede, né? Essa discussão tacanha... Ai, hoje eu vou dar um exemplo bem cruel, que eu li bastante nas redes. A culpa da morte do menino é da mãe que foi para o trabalho. A gente não tem mais... A gente tem salto quântico na discussão. E a discussão é a discussão do cuidado, é a discussão de como a gente cria as nossas crianças brancas, tirando oportunidades das crianças negras. É a discussão de que do espaço que a gente, como branco, ocupou e o que a gente precisa devolver. E os processos de reparação que a gente precisa ter com a natureza, com o outro, conosco mesmos. Conosco mesmos, isso mesmo. Aí todas as coisas que a gente tem falado, seja uma educação antimachista, como trouxe a Ana, ou um pouquinho disso que eu tô falando, que foi o que eu levei para enquanto parental também, né? E essa criação dos filhos de hoje, elas não podem perder de vista a nossa ideia de que o futuro, ele, do jeito que tá, com essa discussão tacanha que a gente tá fazendo, ele é muito doloroso para os nossos filhos. Ele é um futuro ruim. Só que a gente tem possibilidade, a gente tem as ferramentas dentro da educação, dentro do nosso amor, dentro de carregar um bebê com amor, dentro de dançar com ele, de expandir essa rede de mulheres que cuidam, de uma gestação desejada, de um parto respeitoso. A gente tem essas ferramentas de construção de pessoas para uma sociedade resiliente. Resiliência é o que precisamos desenvolver agora. Não dá muito ficar na discussão de agora vamos fazer uma revolução. Não dá mais tempo, entendeu? Então, é esse lugar esquisito que estamos agora. Muito esquisito. E ao mesmo tempo com muita potência para uma transformação real. Sim, porque com o lugar para onde fomos, né, colocadas, né, nos colocamos com toda essa situação do coronavírus e quarentena e tudo, é uma grande oportunidade, né, de refletir sobre que futuro vai ser esse, com os problemas que já são irreversíveis e com o que a gente ainda pode fazer de melhor, né? Então, assim, eu fico achando que o bicho vai ficar pegando até uma parcela maior, ter uma consciência maior, que a gente só vai sair disso quando alguma coisa mudar de um jeito que eu não sei nem explicar, mas que energeticamente a gente consiga estar numa vibração diferente como humanidade para poder seguir de um jeito mais sustentável em todos os aspectos. E pelo que a gente vê, né, dessas colocações absurdas e sem noção, do tipo, a mãe não devia estar trabalhando, talvez demore, né? Cara, talvez. Essa é outra explicação, né? Com quem vale a pena bater boca? Eu vou contar uma história da minha família. A minha irmã, ela é casada com um negro e ela tem um menino negro de filho. E ela sofreu especialmente desde a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. E ela não conseguia, ela estava assim, em choque. Pensando, óbvio, né, na vida dela, no filho dela, óbvio, a gente sofre mais quando as coisas estão mais próximas da gente, isso é natural. Não tô nem fazendo nenhum tipo de comentário, julgamento de valor aqui. Mas eu vi a minha irmã engajando muito na internet com fascistas, né? Com pessoas que defendiam ideários. Por exemplo, vou dar um exemplo. É uma pena que um homem negro teve que morrer, mas a propriedade é inadmissível. Olha a inversão disso. Enquanto a gente deveria estar pensando, putz, é uma pena que destruiu a propriedade, mas morrer uma pessoa é inadmissível. Exatamente. E é tão difícil a gente dialogar com as pessoas quando elas compram essa primeira falácia, e isso se instala naquela cabeça. E a minha ficou batendo boca com essas pessoas, drenando sua energia. Ela saiu de lá, dessa discussão por 5, 6 dias, totalmente ferida. Totalmente arrasada. Ela já estava ruim, ela ficou pior. Então, com quem que a gente vai gastar a nossa energia para discutir? Das pessoas são pessoas que realmente estão
Essa opinião e estão nesse campo. 30%. Eu não sei se eu concordo com aqui como pessoa, mas que existe quem vale dialogar. E aí eu lembro do movimento do parto humanizado, sabe? Lá em 2011, sei lá, 2012. A gente fez o que a gente fez e fazia o que a gente fazia, dialogando com as pessoas, uma por uma, como comentário. Uma por uma. A mal paciência. Não era queima, morre, vou dar paulada, essas coisas. Não era nada disso, era uma por uma. Fulana, você sabia que seu médico fez assim, seu médico fez assado, você foi enganada por isso, olha assim. Às vezes a gente perdia a mão, eu perdi a mão diversas vezes, fui violenta com as pessoas. Mas eu vi o movimento crescer na base do diálogo. E não que isso não tenha nos custado muito da nossa saúde mental, mas o que é a nossa saúde mental perto de vidas que estão sendo perdidas? Eu posso dar a minha, eu ofereço a minha. Às vezes eu surto, choro, morro, fico uma semana quieta, depois eu volto. Falo, ok, me cuido, rezo, faço meditação e volto. Falo, bom, agora vai, vamos de novo, porque a gente tem uma missão aqui. Com certeza. Eu também lido muito com isso, né? E com a felicidade que eu tive de ampliar o alcance da dança materna aqui em Ilhabela, quando a gente conseguiu chegar no SUS, né? Eu tenho hoje, né? O projeto não está funcionando, ele tinha sido desativado e tinha uma reativação prevista. Eu tinha uma reunião com a prefeita e isso foi no dia que a quarentena começou. Então, cancelou a reunião com a prefeita, não voltou o projeto. Mas o fato é que né, todas as mulheres que eram do projeto estão acolhidas na dança materna em rede, participando, com toda a atenção que a gente dá, que você conhece, né? E tem um grupo de mulheres muito interessante, muito inédito, que são todas as mulheres que participavam do projeto, algumas, né, com condições socioeconômicas muito diferentes, é, com um nível de estudo muito diferente, e isso já trouxe à tona tensões, né, que foram debatidas, que me levaram a dias de choro, descabelamento e reflexões, mas assim, foi tudo resolvido de um jeito muito amoroso, com entendimento de todas as partes do lugar de fala de uma e de outra. Mas é impressionante, né? Então eu tenho num grupo pequeno, próximo, assim, com quem eu convivo e que compartilho muito afeto, né? Mulheres que eu estou acompanhando muitas desde o começo da gestação e algumas já estão com filhos de 3 anos, outras estão parindo por agora, né? Podendo viver num grupo micro essa experiência de viver e falar da diversidade de uma maneira amorosa e levando os debates às últimas consequências para que todo mundo sinta que tem um lugar ali, né? E que às vezes a gente pode falar uma coisa sem a menor intenção de magoar alguém e está faltando comida no prato de alguém da família daquela pessoa que não é nem dela, e aquilo ser muito doloroso, você vê Sem dúvida. um pratinho bonito de uma criança, né? Coisa que a outra compartilhou com maior amor. Então, assim, eu acredito cada vez mais nesse exercício do diálogo, da convivência, e que a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para expandir, né? E para alcançar as pessoas. E sempre me sinto ainda fazendo pouco, por mais que eu esteja conseguindo fazer mais há alguns anos, parece que tudo ainda é pouco, e isso me inquieta e me tira o sono, e quero poder fazer muito mais. Sim, é insuficiente. Eu também me sinto todos os dias e durmo com esse barulho, né? Acho que parte da nossa missão como pessoas brancas numa situação revelada e também com alguma estrutura socioeconômica, né? Algum privilégio. Filhos não passam fome, a gente escapa de uma série de violências. Parte da nossa missão é ficar nesse lugar bem desconfortável mesmo. Bem desconfortável mesmo. Sentar em cima desse desconforto e a partir de um lugar de, não de culpa, encontrar o caminho a partir do amor mesmo. Parece romântico falar assim. Eu não tô falando de amor romântico, eu nunca falei de amor romântico, eu nem sei o que é amor romântico. Não tenho essa experiência. O amor é esse negócio de doer, de que vem de um lugar que é uma urgência, é uma necessidade, é um vulcão, é um troço que não é 100% simples, fofinho, confortável, ursinhos carinhosos.
Então, é um trabalho interno importante, né? Conforto, luto, raiva, culpa, e transmutar isso e fazer isso em coletivo é mais fácil, assim, em tese, mais fácil. Se a gente estiver em espaços mais seguros, é mais fácil. Isso foi um desafio enorme, continua sendo na quarentena, de ver como a escola ocupa um espaço na vida dos meninos que os distrai de mim e deles, o que eu acho maravilhoso muitas vezes, porque eu acho que a hiperexposição a nós mesmos é grave, assim, é muito tempo junto. Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo junto e chega a hora, tipo, a gente tá trancada aqui em casa em 6, que minha mãe mora comigo. Cansa, né? Você não tem pra onde ir, você fica cansado de ver as pessoas. Mas os desafios da convivência numa família supostamente normal, equilibrada, sei lá, põe o nome que vocês quiserem, típica, são muitos desafios da convivência, do respeito, do diálogo, do afeto, do amor, do ódio, da preguiça, do gênero, da raça, tudo isso embolado no caldeirão. No caldeirão da convivência, do dia a dia, não precisa ir muito longe lá, não. Dentro da Isso porque também estamos falando, né, um pouco da nossa vida e de casamentos com homens que já estão, assim, muito avançados no debate, na prática, na discussão, engajados, né, com os cuidados, com a né? casa. É? Desconstruidões. Desconstruidões, os famosos desconstruidões, né, o que não significa que sejam perfeitos e, né, que as coisas não precisem conversar e ser ditas e revistas de vez em quando, mas, né, isso já é um lugar muito diferente de muitos lares, né, Anne? Quantas mulheres não estão aí em casa, né, tendo que lidar com essa diferença, idades dos filhos, tal, não sei o quê, e casamentos completamente dentro dessa estrutura patriarcal. Imagina como está esse homem médio que é o provedor, o que nunca fez nada dentro de casa, trabalhando dentro de casa com os filhos e, né, eu acho que para alguns deve estar sendo uma oportunidade de se rever, para quem está aberto para se rever, deve estar sendo incrível. Mas para quem não está, cara, eu fico imaginando como essas mulheres estão vivendo isso com esses homens dentro de casa. Isso que a gente, né, falando isso, eu não cheguei nem no nível ali do buraco muito mais embaixo da violência, né, que a gente sabe. E a gente sabe que aumentou, inclusive, durante o tempo de pandemia, e não foi só no Brasil, é geral, né? É um dado mundial o aumento da violência doméstica durante o confinamento. A gente tem muita coisa aí para lidar. Eu tenho achado, sabe, que em nome da eficiência, hoje eu tô um pouco mais preocupada com o tempo que a gente tem para fazer as coisas. Talvez seja melhor a gente parar de se preocupar muito com as coisas muito macro, no sentido de que não é para tirar da pauta, de jeito nenhum. Discutir, a gente discute as coisas macro. Mas para agir, como que você age contra um negócio que é macro? Você tem que achar uma ação possível e alcançável e que te faça sentido no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque se a gente fica só militando, a gente leva as pessoas para o desespero. E o desespero é a última coisa que a gente precisa agora. Para esse desafio como, ok, qual que é o primeiro passo que eu posso dar hoje em direção ao mundo que eu sonho? São muitos, sabe? Eu acho que pensar nos papéis que a gente está desempenhando dentro de casa pensar na violência. Outro dia eu li o pequeno fascistinha que vive dentro de você. E a gente acha que não, né? Que a gente não é fascista. Mas aí a gente olha a nossa relação com as crianças. Quanto que a gente não manda, desmanda, ameaça, chantageia? Outro dia a Yolanda falou eu bati boca com a pessoa tem 4 anos e eu estava batendo boca com ela. E ela virou pra mim, e você não me controla. E eu fiquei olhando assim, aí eu ri, porque eu falei, onde foi que eu me meti, né? Ela tem razão, eu não controlo, por outro lado, eu sou mãe dela, o que eu tô fazendo? Às vezes eu acho que eu tô fazendo tudo errado, mas isso despertou essa ideia do fascistinha, que é, porra, realmente, né? Fica, eu sou antifascista. Qual que é a nossa relação com as crianças? Eles têm espaço dentro de casa? Eles dialogam? A gente oferece para eles... A gente divide poder com eles?
Ou a gente é super fetiche de poder e o poder é todo nosso. E aí a gente vai apontar que o outro é fascista, mas a gente não. Então tem muita coisa que a gente pode, que tá aqui, ó, muito no nosso colo para mudar. A gente não dá conta de tudo, não precisa também, mas a gente precisa ser bastante honesto, sabe? Bastante aberto, saber que estamos aprendendo e saber que a responsabilidade das mulheres mães, ela é muito grandiosa e a gente não teve ainda a chance de mostrar para o mundo, enquanto grupo, né, o quanto o cuidado, a atenção, a generosidade e esses supostamente femininos valores são de verdade transformadores para uma sociedade que a gente sonha e merece. Fazendo aí o recorte de dizer de novo que a gente não tem esse tempo mais. Então, o que a gente precisa preparar nas crianças não é para viver no futuro onde as mangas caem do pé e o mundo, nossa, não tem mais propriedade privada e tá tudo maravilhoso. A gente tem que preparar as crianças para que eles sejam resilientes o suficiente para lidar com os desafios que virão, que serão muitos. Com certeza, né? E é isso, isso caminha junto com a nossa imperfeição, né? Acho que tem que pensar que a gente estar disposta a fazer diferente, a fazer melhor todo dia e não se engessar, né, com essa pequena fascista que vive dentro de cada um, é a nossa maior missão, né? Porque o problema é quando a gente larga a mão e deixa, né? E eu falo isso, já falei outras vezes, talvez alguém que esteja tendo um primeiro filho agora fique chocada, mas a Nina, que tem 12 anos, ia para o cantinho do pensamento, que é uma coisa que hoje eu não faço mais, mas assim, né? Tipo, a gente vai evoluindo como mãe também e vai caindo de novo em alguns mesmos erros, né? É muito difícil também você não dá para achar que a gente não vai errar nunca, né? Mas o importante é ter uma boa vontade de se rever quando você olha e fala assim, exagerei, fiz bobagem, né? Pesei a mão. E eu como mãe, assim, o lugar que eu vou é de ser muito brava em algumas situações. Então é isso, né? Bem, acabo Eu grito. espelhando. Cada mora é gritar. Eu, Os meninos já sabem, eu grito, dá 2 segundos, ele já sei, já vai pedir desculpa? Eu vim pedir desculpa, eu gritei, eu não devia. Aí, como é importante a gente também poder se desculpar, né? Saber que a gente precisa se desculpar quando a gente faz bobagem, porque senão a gente não está ensinando nada. Verdade. É isso, eu acho que tem muita contradição. Se a gente lidasse com as nossas próprias, né? Já era um bom avanço. Outro dia eu vi uma amiga falando, nem foi só uma amiga, foi no grupo da família, foi não sei aonde, foi uma amiga dizendo, ai, dá tanta raiva desse povo que não usa máscara que eu queria tossir na cara das pessoas que não usam máscara. E isso é uma piada, né? Eu dou risada, eu acho engraçado, mas isso é um absurdo de contradição, porque em nome de fazer a sua opinião sobre usar máscara, que não é uma opinião, obviamente, que está amparada por evidência científica e protegeria toda uma população. Mas em nome disso, você vai lá e agride o outro com uma tosse que pode estar contaminada e você vai contaminar o outro, quer dizer, as nossas contradições são infinitas, a gente erra o tempo todo. Outra coisa que eu vi que foi bizarro, eu me peguei assistindo um vídeo, eu tô super tentando não me infectar com essas coisas, né? Com essas coisas muito tóxicas, muito violentas, mas eu me peguei assistindo um vídeo de pessoas que reagiram contra as manifestações antifascistas e do Black Lives Matter e outras manifestações mais progressistas, né? Apanhando. Eu ia dizer, os fascistas apanhando. Isso eu assisti, né? Então, o cara, nitidamente um neonazista, tomando soco e tomando paulada e não sei o que lá. E um misto contraditório de uau, dança, e por outro lado falando, esta não é a resposta que eu banco dar. Eu não banco. Essa inversão é muito perigosa, né? Também, assim, e eu concordo totalmente com você nisso. Eu me peguei também muito incomodada nesses últimos dias com uma coisa que foi assim, quando tiveram várias manifestações que as pessoas ficaram se aglomerando sem máscara, né?
e eu sou uma das que fala super mal dessas coisas, tudo bem. Aí eu vejo as manifestações antifascistas, tal, nanana, que eu concordo, e sempre tem alguém ali sem máscara, as pessoas também estão aglomeradas, eu penso assim, eu não vou falar mal, porque eu estou aqui numa cidade onde tem muito pouca gente contaminada, sentada confortavelmente na minha casa, né? Aqui, confortavelmente, também é entre muitas aspas, né? Com toda a loucura que está o momento, mas eu não vou falar mal, mas me incomoda um pouco a gente não fazer uma manifestação organizada com as pessoas com 2 metros de distância, e tudo bonito, né? Como eu acho que deveria ser todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento. Então é isso, né? As coisas não são perfeitas. Aí eu me conformei com a imperfeição, com a minha imperfeição de não poder estar lá, porque inclusive se eu for para São Paulo eu não posso voltar para casa, porque a balsa está fechada aqui. E, né, por outro lado, que bom que as pessoas estão conseguindo se mover, né, de uma forma com tudo isso. Eu Então, acho isso. a gente não pode se apavorar com. Não é nem se apavorar, é se iludir e se desesperar por soluções rápidas, fáceis e centralizadas e globais. Porque essas soluções que são assim, então aí todo mundo pega as ruas e a gente faz uma revolução e daí tá tudo resolvido que a gente vai botar alguém lá no poder e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Não dá certo. Não, a gente tá vivendo um processo histórico que é lento e moroso. A gente deu a sorte da gente estar meio que num pico. Veremos transformações muito em breve. A gente vai fazer parte disso, talvez não seja o que a gente gostaria. Existe bastante possibilidade de que não seja. Diante desse cenário, especialmente no Brasil, no mundo, o problema é mundial, mas especialmente no Brasil, diante desse cenário, o que é que eu faço hoje e que eu posso fazer? Que está ao meu alcance. Tem muita coisa ao nosso alcance, só que isso barra em muitas crenças limitantes que a gente tem. E especialmente se a gente for muito moldada assim pelo sistema de dominação, pelo sistema de escassez do próprio capitalismo, a gente não vai se colocar em posições de generosidade, de abertura de fragilidade e de vulnerabilidade que são necessárias para construir coisas importantes e resiliência para os desafios do futuro. A gente vai querer o quê? Acumular, consumir, comprar coisa, comprar solução. Quem tem mais dinheiro vai botar os filhos nas escolas mais caras, que daí está garantido o trabalho dele no futuro. Olha as mentalidades que a gente está. Não é isso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de mais gente profissional em whatever. O mundo está precisando de gente que saiba dialogar, saiba dividir, lidar com conflito. Isso tudo as escolas não estão ensinando. Nem a gente em casa, porque a gente chega tão cansado à noite que a gente fala, pelo amor de Deus, vai assistir essa televisão, comer esse chocolate. Ou seja, a gente ensina a criança a consumir e se entorpecer, que foi o que a gente aprendeu a vida inteira. Então, putz, como é que eu paro de consumir e me entorpecer para lidar com o mundo? Eu não tô fora desse balaio aí, não. Eu tô ali dentro do balaio. Eu também tenho as mesmas questões. Como que eu Com paro? certeza. Como eu paro de querer comprar solução? Como eu paro de querer que achar que vem um grande líder e vai resolver tudo? É o fascismo que faz. Vem um grande líder e resolve tudo para quem é fascista, não é? Não é essa promessa do atual presidente do Brasil? Para eles, para essa galera que apoia, tá tudo resolvido. Estão felizão. E mais uma vez voltamos, né, a esse diálogo do micro e do macro, né? Como isso permeia tudo, né? O que a gente faz dentro de casa, a maneira como, né, precisamos encontrar um caminho, né, de uma atuação maior fora, seja pelo ativismo, seja dentro da empresa que você trabalha, com como você trata o seu colega do lado, o lugar de todo mundo é importante, né? Exato. Todo mundo está num lugar importante de promover mudança, né? Eu tive um amigo que se incomodou esse ano, uma história, vou contar resumidamente, que se incomodou muito com a homofobia de um colega falando pelas costas do filho gay da colega de trabalho, né? E, né, você levar isso para um chefe, isso já é uma coisa assim que eu acho revolucionária, transformadora. Todo mundo pode fazer suas pequenas revoluções na maneira como lida, né, com o outro no seu dia a dia. Então,
assumir, trazer para si esse papel, né? E correr algum risco, definitivamente. Eu acho que a gente está muito recuado com medo, agindo a partir do medo é a maior cagada. Porque a gente com medo de perder o nosso emprego, a gente não vai se posicionar contra um evento racista, por exemplo, ou não vai, sei lá, questionar o chefe porque é que as mulheres não estão tendo a licença maternidade adequada. Eu não sei qual que é o dilema que a pessoa está vivendo, mas ela fica lá quieta, silenciosa no medo. Eu não estou invocando a inconsequência, mas eu estou dizendo, será que você não tem estofo emocional suficiente, trabalhado dentro de você, para se colocar no lugar de vulnerabilidade? Não para bater com o bastão no seu chefe, nem para chegar e acabar com a raça dele, mas para dialogar, entender por que isso está acontecendo, será que a gente pode construir um outro caminho, onde que isso pode ser útil para a gente, parará, parará. Eu acho que as reações na base do diálogo são mais eficientes. Eu falo de um lugar de privilégio, isso eu preciso dizer, porque é mais fácil eu invocar diálogo sendo uma mulher branca do que a mãe do menino negro que acabou de morrer invocar o diálogo. É mais fácil que ela queira mesmo que fogo em todo mundo. E a gente tem que acolher, entender essa dor, essa revolta, essa raiva, sentar no nosso desconforto e falar, nosso centro, achar o centro e falar o que é que eu posso fazer hoje para que essas coisas se diluam numa história ruim, mas nos promovam essa consciência. Uma das coisas que a gente tem que fazer, como mulheres brancas, é abrir o espaço, né? Absoluto para que as mulheres negras tomem o poder de decisão, de criação, de manejo das próprias histórias, né? A gente ainda erra muito, mas acho que tem que ser um compromisso. Não é, Ana Galafrio? Natália Verão, conheço todos vocês. Eu não tô. Gente, eu parei na primeira pergunta aqui. Deixa eu ver que oração, quanto tempo a gente tem. Porque eu travei para não perder as perguntas. Alguém tinha falado, Viana 907, precisamos falar de doações para a CUFA, Central Única das Favelas, que dá salário para as mães das favelas ficarem com seus filhos sem ter de passar por isso. Chega de Casa Grande sem sala. É perfeito isso, porque essa é a questão, né? Por que essa mulher estava no meio de uma pandemia precisando sair para trabalhar, né? Eu acho que é tão, como eu falei, é uma salada, né? Uma sopa de temas. Esse tá tudo recortado com o racismo e a história escravocrata do país. Tantão ali do fascismo em si, né? O racismo e o fascismo também não se separam muito, mas o fato de que ali tem um poderoso, né? Um político poderoso, usando a máquina pública para empregar uma pessoa que ele coage para vir ao trabalho, num sistema público que não atende crianças e está pouco se lixando com o que está acontecendo com essas crianças, e isso não é de agora. Eu tô ficando doida quando as pessoas falam, e agora? Como fazer? Elas sempre fizeram assim, sempre. A escola sempre foi 200 dias letivos, o ano tem 365. Sim. A escola sempre foi 4, 5 horas por dia. Elas trabalham 8, nós, né? Eu tô falando aqui das mulheres mães, mas isso é um recorte de raça fundamental, porque é o que eu falei, os meus filhos, eu tenho o privilégio de trabalhar no home office, meus filhos estão aqui, eles me enlouquecem. Quero chorar. Mas eu pago com a minha saúde mental, essa mãe pagou com a vida do filho dela. Sim. Então, assim, tem isso, a escola é o único equipamento social que a humanidade conseguiu inventar para cuidar com a gente das crianças. Não tem mais ninguém, socialmente, né? Um equipamento estruturado, com uma pasta, com uma verba. Não tem mais ninguém fazendo um cuidado, um compartilhamento de cuidado com as crianças. E a gente sabe que no Brasil, 88% das crianças são cuidadas pelas mães. Então, é uma pauta também de gênero. É uma pauta de raça, é uma pauta de gênero, é uma pauta política, é uma pauta social, é uma pauta histórica. O que aconteceu é um símbolo, assim. Parece que foi planejado, arquitetado, para a gente falar, agora que aconteceu essa tragédia, vamos olhar para essas questões? Nós, mulheres brancas, eu não conto com a ajuda de nenhuma pessoa, nenhuma empregada doméstica na minha casa. Já contei.
E isso foi um processo de transformação enorme pelo qual passei, enquanto patroa, enquanto mulher branca. Como continuar apoiando aquela pessoa que sempre trabalhou comigo, não foi sempre, na verdade foi no tempo que eu fiquei dentro da Alesp, eu queria trabalhar e eu não tinha com quem deixar os meus filhos. E aí a Lúcia trabalhava para mim e pegava as crianças na hora da perua, que as crianças chegavam em casa às 5, eu chegava em casa às 7. Então a Lúcia fazia comida, dava comida para eles e ficava com eles até eu chegar em casa. Esse tema é um tema que todas nós vivemos. Em algum momento a gente precisou dividir cuidado com alguém, porque a sociedade não dá outra opção senão a escola. Aí a escola fecha, você não tem o que fazer com a criança. Se a escola fecha numa greve, se a escola fecha porque está de férias, se a escola fecha porque está no feriado, ou porque é uma pandemia, a escola sempre fechou. E não é culpa da escola e nem dos professores. Isso é um sistema falido que deixou a gente na mão do acaso. Que deixou a gente nessa mão de essa criança vai ficar na mão da patroa, que é a pessoa que, assim, irresponsável no último de botar a criança dentro do... Eu não consigo, essa história não dá. Não, porque quando a gente fala da criação dos nossos filhos, a gente está falando também de como criar alguém que não poderia se sentir no direito de se sentir atrapalhada porque estava fazendo as unhas a ponto de se desobrigar de qualquer de qualquer consequência, como que aconteceu, e provocar a morte de uma criança, né? É isso que eu fiquei pensando muito nesse lugar da Sinhá, né? De tipo, eu estou fazendo minha unha, né? Tipo, você olha e fala, meu Deus, é uma loucura. De que maneira as pessoas são criadas a ponto de se sentirem então no direito de não precisar se responsabilizar e ainda de causar uma coisa dessa gravidade, irreversível e triste, muito, muito, muito triste, né? Isso para mim pega muito. Eu vou só encostar a porta aqui que tá um barulho. A Natália está falando aqui que ela curte a CNV, mas a desobediência civil, que é a recusa de pagar impostos, por exemplo, é uma possibilidade diante do cenário atual. A desobediência civil é essencialmente não violenta, né? Na verdade, eu sou super a favor de desobediência civil. Acho que Só que a gente precisaria de um movimento organizado. Não adianta 6 pessoas pararem de pagar impostos. O que eu estou vendo acontecer, por exemplo, a CUFA tirar essas mulheres de dentro da obrigatoriedade de prestar o serviço de trabalhadoras domésticas e mantê-las dentro de casa e deixar a classe média se virar com o problema da classe média, isso para mim é bastante revolucionário. Porque essa é o centro da questão. É do tipo, as pessoas estão legitimando que algumas vidas importam e outras não. E a gente sabe a cor. Então, assim, não dá mais pra gente. Isso não dá mais pra ignorar, gente. É um negócio que tá aí, tá aberto, né? Eu não sei se vocês conhecem a Verbena. A Verbena é astróloga. Ela estava falando do mapa do Brasil e dizendo exatamente como que essa tragédia de ontem é o sinal dos tempos para a gente promover o salto de consciência que a gente precisa promover nos temas que a gente não quer promover. Que é o nosso Eu adoro ler a verbena. Verbena in, né? Y e N, para quem quiser procurar. Ela é ótima. Outra que está contribuindo muito com os meus pensamentos, eu não sei se vocês conhecem, é a Rihanna Eisler. Ela está com 90 anos. Eu tive a honra e a oportunidade de conversar com ela durante a pandemia, online, obviamente. E ela escreveu um livro em 1983 que chama O Cálice e a Espada. A história que a gente conheceu da humanidade, a história primeira, assim, a ideia de que os homens da caverna eram uns violentos e que as mulheres cozinhavam e os homens caçavam e que esses homens dominavam essas mulheres porque naturalmente o homem é mais violento, essa história, ela é toda mentira, ela é uma história inventada pela leitura com viés violento, com viés de dominação dos cientistas que apuraram as evidências. Então, olha que gravidade. Ele acha a evidência, um exemplo. Pinturas rupestres.
As pinturas rupestres mostram os homens supostamente desenhadinhos assim, correndo com lanças na mão. Aí quando você vai olhar a pintura, ou seja, eles estavam caçando. Quando você vai olhar a pintura rupestre, a lança é um pauzinho assim, com duas coisinhas para cima. E aí o pesquisador diz, porque ele estava segurando a lança ao contrário. A ideia de lança dele é aquela peninha que está no fundo. Uhum. A primeira mulher que fez, a primeira mulher, isso na década de 60, que fez a leitura dessa evidência, ela falou, imagina a lança, gente, isso aqui é um galho. Ele tá caçando, ele tá dançando, caceta. Então, assim, o que a gente conhece do mundo foi uma visão de dominação que nomeou o mundo pra gente. Que é uma dominação originalmente de gênero, homens dominando mulheres, mas que se espalhou uma mentalidade de que homens dominam mulheres, brancos dominam pretos, o norte domina o sul, os adultos dominam as crianças, as pessoas típicas dominam os não típicos. E aí a gente só sabe se relacionar dominando. Isso tá chipado na nossa cabeça. E a gente pode ser a mais progressistona que tiver. A fascistinha que nos habita tá lá, querendo achar um jeito de dominar alguma coisa. Então, eu nem sei por que eu estava falando isso, mas eu acho que é isso. A gente precisa, um esforço coletivo bem grande de abandonar essa posição de conforto, de dominação, essa mentalidade de dominação. E a boa notícia é que a neurociência já prova que isso é chip mesmo, é um programa, um sistema operacional no nosso cérebro que vem da dominação. E para quem está aqui, tenho certeza que vocês são familiares com essa história. Começa na nossa concepção, né? O jeito que a gente é concebido, o jeito que a sexualidade é explorada no mundo contemporâneo é muito triste e vai culminar no momento do nascimento da gente com partos violentos, partos absolutamente dominadores. Isso aí tá cravado no nosso DNA. Mas a neurociência já diz, a mente é plástica. Então tem como a gente mudar isso. E a gente muda isso na prática. A gente muda isso dançando agarradinho com o neném, a gente muda isso amamentando, a gente muda isso amando, a gente muda isso num papo amigável com as amigas, a gente muda isso na desobediência civil, como sugere a Natália, criatividade para lidar com os problemas e, óbvio, tentando, no mínimo, quebrar os ciclos de violência para não passar para gerações futuras. Com certeza. Eu estou fazendo a formação da ANEP, eu tive aula outro dia, eu sou péssima com nomes, o autor do livro O Bebê do Futuro, e ele falava que a gente muda, né? O que as nossas avós já mudaram interferem na gente, que essa transformação ela atinge 2 gerações depois, né? Então, assim, o que a gente está transformando na gente agora vai influir nos nossos netos. E ele falando dessa loucura toda da combinação da genética com a epigenética. Isso. Então é maravilhoso isso, né? Saber que de fato estamos transformando para as futuras gerações, para além dos nossos filhos, para os nossos netos. Então vamos cuidar muito bem das transformações que a gente precisa promover na gente mesma, né? Para que o futuro seja com a resiliência necessária, com as más notícias que a gente já tem que lidar, né? A Natália tá falando aqui que eu mudo todo dia, mas, Natália, a vida é movimento. Eu não fico parada mesmo. Então, ainda mais falando com a Tati, né? Que é a nossa bailarina do amor em movimento. Então, eu acho que isso é simbólico, é concreto, a gente precisa se movimentar, mas é também simbólico. Tem uma frase da Rosa de Luxemburgo que diz: quem não se movimenta não sente as amarras que o seguram, que o oprimem. Então, estagnada a gente não percebe mesmo. Agora, o movimento é esse, é aquela uma conversa com o chefe, é aquele um dia que você vai respirar fundo e não mandar a criança ir para a televisão, vai enfrentar aquele momento super horrível, eu não quero dormir. Não, pera, em algum lugar de mim tem espaço para eu lidar com isso e eu quebrar esse ciclo de violência e alienação é importante agora. Esse é um movimento. E é toda hora. Cansa, gente. Tem hora que a gente quer só dormir mesmo, mas se não a gente, quem? Se não agora, quando, né? Exatamente, né?
quem não está em casa sozinha como adulto e tem a possibilidade de dividir isso com outro, já é incrível, né? De vez em quando poder se afastar para ter esse respiro para agir de um jeito melhor, né? Eu sinto muito isso. Tem dia que eu falo assim, eu não estou dando conta nesse momento, assim, por favor, lida com isso, né? Então, quando a gente ainda tem essa possibilidade de revezar o lide com isso, né? A gente precisa saber usar isso também, né? Saber pedir, porque às vezes também a gente fica nesse lugar de que o cuidado é só meu e eu que tenho que resolver fazer acontecer, né? Nossa, Enfim, são uma coisa muitas sobre coisas. cuidado que eu aprendi, aí agora bem num nicho mais pessoal e individual, né? Eu sempre falei do cuidado, né? Sempre me achei falando do cuidado, cuidado, cuidado. Ah, eu tô travada pra mim, o que eu acho ótimo, porque assim eu não fico me vendo. Mas vocês estão me vendo, certo? Tá. Sim, Eu percebi que eu entendia o cuidado como algo que eu oferecia pro outro. Uma dimensão de quase que um favor. Uma eu achava que o cuidado era uma coisa. E aí eu comecei a investigar o que é o cuidado, como que eu podia me cuidar. Parece meio banal essa história de falar de se cuidar, mas foi um movimento muito profundo que eu fiz, assim, de perceber que muitas vezes, como mães, a gente usa esse protagonismo de ser a cuidadora como um jeito de controlar os outros. A gente quer, tipo, esse lugar de, eu cuido, é tudo a mim, eu. E é uma prática absolutamente hedonista, que não é boa nem para você, que você vai se adoecendo. Não é um cuidado de verdade pro outro, que não parte de sinceridade, de fato, daquele amor que não é romântico. E você tá usando isso como uma estratégia de controle. Aí, 5 passos atrás, e falei, putz, nem cuidar, não sei, ô lixão. Melhorou. Melhorou. Eu achava que eu era o máximo do cuidado, agora eu percebi que isso não é o que eu tô fazendo, não é cuidado, é controle. Então, quando você fala pedir essa ajuda, ficar nesse estado de não sei fazer agora, me ajuda, alguém me ajuda, é muito importante, né? porque isso às vezes é o espaço que precisa pra você dar 2 passos atrás e não sair gritando, não surtar, né? Não pôr no cantinho do pensamento, não, né? Sei lá quais são as coisas que cada um faz em casa, mas é isso, né? É. Entender, eu acho que autocuidado é uma coisa sagrada que eu demorei muito para aprender. O ano passado quase dei uma pifada séria, assim, de estresse mesmo, e que hoje eu coloco assim como um lugar absoluto que todo mundo precisa ter. E como ter, né? Que são os desafios, mas estamos quase terminando aqui, são 2h59, vai acabar em 20 segundos. Queria dizer que eu amei falar com você.